é como se em 2025 acontecessem coisas que aconteceriam normalmente em 10, 20 anos da nossa história. Mesmo que você tenha se programado para vir aqui na Terra encarnar-se, você reuniu toda a sua coragem, determinação e disse: eu vou lá e vou vencer. Então o que pode atrapalhar tudo isso agora que você já está aqui nesse ponto crucial? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior a gente falou sobre como as linhas do tempo que antes eram separadas, agora começam a se fundirem, criando uma experiência única e acelerada. E isso traz uma energia transformadora para esse ano, mas também é muito desafiador. Para vocês terem ideia, é como se em 2025 acontecessem coisas que aconteceriam normalmente em 10, 20 anos da nossa história. Tudo se concentra nesse ano de uma forma muito acelerada. Cada um de nós está sendo chamado a enfrentar as suas próprias sombras e padrões que se repetem há tanto tempo na nossa sociedade, que esses padrões eles estão enraizados no nosso próprio DNA. Olha só, mesmo que você tenha se programado para vir aqui na Terra encarnar-se com toda a coragem, com esquecimento, que vocês sabem que todos nós temos que nos submeter ao esquecimento quando encarnamos, de quem somos, o que fazemos aqui, a nossa consciência ela é colocada ali em stand-by, digamos assim, off. Então, quem você é? Você não sabe. Você reuniu toda a sua coragem, determinação e disse: eu vou lá e vou vencer. Então o que pode atrapalhar tudo isso agora que você já está aqui nesse ponto crucial da nossa história? Então é aqui que a gente precisa refletir sobre um sentimento humano que ancora muita energia negativa em nossas vidas e funciona como se fosse uma âncora. Uma âncora que nos mantém presos nessa dimensão que a gente sabe nem é real. Ou seja, esse mundo não é um mundo orgânico. E isso limita a nossa expansão de consciência, que inclusive essa expansão de consciência que nos faria perceber e entender melhor tudo isso muito mais facilmente e claramente. Esse sentimento que eu me refiro aqui é o medo. Essa emoção é a resposta natural aos desafios que surgem, mas também é uma ferramenta que pode nos aprisionar se a gente não compreender. Por outro lado, a fé como autoconhecimento, não aquela fé cega nisso, naquilo, não. A fé porque você acredita em você e a calma mental, elas têm o poder de transformarem as situações mais desafiadoras. Existe o caso de um jovem que ele foi escalar montanhas e ele sofre um acidente ali e ele fica preso entre duas rochas. Ele sabia que não podia se segurar ali por muito tempo, mas ele mantém a mente tranquila e confia que tudo ia dar certo. Então ele se conecta com algo maior naquele momento. O que acontece é que um pedaço de rocha ele é materializado, ele surge ali e é o que vai salvá-lo quando ele cai. Ele interrompe sua queda ali. E isso permitiu que ele fosse resgatado depois. Então, essa história aqui que eu trago para vocês ilustra como a crença em um desfecho positivo é uma força extraordinária. Quando a gente acredita que tudo vai dar certo, a gente cria uma energia que atrai as soluções, que atrai clareza e, sobretudo, as oportunidades. Mas o nosso campo magnético precisa estar livre, vocês entendem? E não ancorada no medo. Essa confiança não é somente um sentimento, mas é uma manifestação ativa da nossa capacidade de superar desafios e de criar a realidade que nós desejamos. O nosso eu superior opera sempre a nosso favor, mas como está hoje a sua conexão com você mesmo? Porque o seu eu superior é o seu aspecto mais elevado. Então, sua conexão com esse aspecto é muito importante. Se você imaginar, olha só, a sua vida como um videogame, você é um avatar que está ali no andar de baixo, aqui na terceira dimensão, e esse avatar, que é o seu corpo físico, no caso o avatar, mas você é um ser energético que está dentro desse avatar. E esse ser energético está conectado com um aspecto dele mesmo mais elevado.
Então, em 2025, com a aceleração desses acontecimentos, a convergência das realidades que está acontecendo, controlar esse tipo de emoção como o medo é essencial para que você navegue pelas transformações. Não se trata de ignorar o medo, mas de acolher o medo com consciência e transformá-lo em ferramenta de crescimento. Quando você sentir medo, pare por um momento e observe o que está acontecendo dentro de você. Yogananda, ele ensinou que o simples ato de você reconhecer uma emoção já começa a dissolver o poder dessa emoção sobre você. A outra coisa, respire profundamente. A respiração é uma ponte entre o corpo e a mente. Quando você está tomado por medo e outras emoções negativas, respire lenta e profundamente. Isso acalma o sistema nervoso e te ajuda a pensar com clareza, a reequilibrar o seu organismo. E busque sempre o presente, é o que eu digo sempre, porque o medo geralmente está ligado ao futuro. Você tem medo do que vai acontecer, medo que você não consiga, então é sempre o medo. A conexão do medo é com o futuro. Então traga a sua atenção para o agora, para o presente. Esteja presente nos seus atos, no que você vê, no que você pensa. E isso pode te ajudar a sair de ciclos de medo. E a última coisa, confie em sua proteção espiritual. Em momentos de dificuldade, lembre-se de que você não está sozinho, você não está sozinha. Assim como existem forças negativas que tentam nos desestabilizar, também existem seres benevolentes, guias, anjos, mestres espirituais. E muitas pessoas tentam sempre dizer, se conecte com o seu eu superior e não com anjos. Não, que são amigos de planos espirituais dos quais você é oriundo também, que te protege, que te sustenta, que te ajuda nessa vida, porque aqui você está na terceira dimensão. Muitos deles, e a maioria daqueles que estão nos ajudando, estão entrelaçados aqui com as nossas vidas, mas só que estão em outras dimensões, mais elevadas em termos de consciência. Então se conecte com essa realidade, com essas entidades através de orações, de mantras, de momentos de introspecção. Isso fortalece também a sua consciência. Existe o livro de uma autora irlandesa, onde ela fala exatamente dessa conexão com os anjos, porque ela via anjos desde criança. Só que ela conversava e as pessoas achavam naquela época que isso não era normal, que ela tinha algum problema psíquico, no caso, né? Porque ela conversava só que para ela isso era normal, porque praticamente ela cresce conversando com os anjos até ela entender que somente ela via aquelas pessoas. Então ela relata no livro essa experiência durante toda a vida dela, e ela foi uma pessoa que ajudou muito através dessas entidades, ela ajudou bastante as pessoas. E o que ela deixa de lição em toda essa trajetória é que existem muitas entidades que a gente pode chamar de anjo ou de mentor, não importa. É que essas entidades benevolentes, elas estão ali à disposição, esperando que você peça ajuda, porque eles não podem interferir no seu livre-arbítrio. Então, se você disser, bem, eu preciso de uma orientação, conecte não somente com o seu eu superior, porque às vezes aquela entidade ali é você em outro plano espiritual, com uma outra elevação. Então, se conecte, peça, eles não podem interferir na sua vida. É como se uma ou duas pessoas estivessem à sua volta e você dissesse, o que você acha disso? Você pede opinião, elas vão dar opinião para você. Mas se você não se conecta, como se elas não existissem, como elas vão inspirar? Como elas vão te ajudar no sentido de trocar informações que chegam para você de forma inconsciente, através de intuições, de inspirações? Estar aqui encarnado ou encarnada na Terra é uma missão bastante difícil, digamos, porque você aprende a lidar com a dualidade todo o tempo e tem muitas questões externas a você, mesmo que você seja uma pessoa equilibrada. Existem vários fatores do DNA, fatores que o próprio sistema que foi criado no nosso planeta, na nossa sociedade, ela foi criada para não ajudar você, mas para atrapalhar na maior parte das vezes. Então é preciso a gente estar com a mente sempre conectada com algo muito mais elevado, mas que está dentro de você, porque você é uma divindade.
Então é importante que a gente não esqueça dessas questões. A gente sempre ouve falar em vários canais, quando a gente fala da cocriação, do Ho Oponopono, de limpezas. É interessante que a gente trabalhe todas essas questões e muitas pessoas repetem isso. E realmente é real. Mas a gente ouve e às vezes a gente não valoriza aquele comportamento, aquele pensamento, aquela mudança de pensamento que te eleva vibracionalmente. Existe uma passagem do Evangelho de Mateus onde Jesus dizia: orai e vigiai. Então ele exorta ali os discípulos naquela época a permanecerem vigilantes às próprias atitudes, ao próprio comportamento, porque no final de tudo isso aqui, esse aprendizado no final da sua vida é sempre entre você e você. Você pode ajudar, você pode deixar de ajudar, você pode amar, você pode não amar, mas no final das contas, passando uma régua, é sempre entre você e você. O que eu quero dizer com isso é que você é o autor ou a autora da sua vida. A responsabilidade é sua. Aquilo que você, no final das contas, colherá será exatamente aquilo que você plantou durante toda a sua existência. Não somente nesse plano, mas também em outros planos espirituais. Nunca dê a culpa ao outro. Eu fiz isso, porque é sempre responsabilidade sua. Então, eu me despeço por hoje com muita gratidão, desejando muita paz, muito amor e muita luz na vida de todos nós. Até a próxima.